Bom dia mais uma vez a todos e todas aqui presentes. Gostaria de agradecer a presença. Eu, em nome do Madrona Fialho, agradeço a presença dos nossos convidados, que eu vou passar a palavra aos poucos, e a todos os que estão por aqui. A ideia inicial dessa segunda parte da nossa minissérie a respeito da Lei de Transparência Salarial ser hoje, seria por conta da disponibilização do relatório pelo governo, que deveria ter acontecido até domingo, né, anteontem. Então, a gente teria um tempo para poder analisar, de fato, a consolidação dessas informações e a disponibilização dos relatórios, para ter um pouco mais de embasamento para ter essa discussão. Infelizmente, o governo adiou um pouco a data da disponibilização, apesar do imbróglio que aconteceu na sexta-feira. A Mariana vai tratar um pouco disso hoje, a respeito de alguma disponibilização que parece que não foi a correta, não foi a oficial, enfim, mas a gente não tem ainda, o relatório de fato para poder desmembrar todos os problemas ou vantagens ou percepções que a gente possa ter de fato com o relatório ainda. De toda forma, o evento já estava marcado, essa segunda parte da minissérie, a gente preferiu marcar, sem prejuízo, obviamente, da gente estar à disposição após a divulgação do relatório de fato, e até mesmo marcar um outro evento quando esse relatório for disponibilizado para a gente poder voltar a discutir. É, hoje a gente tem aqui com muita alegria para tratar dos assuntos, das particularidades aí, né, da Lei de Transparência Salarial, o nosso sócio de contencioso e arbitragem, Luciano Velasque. Obrigada, Luciano. Vai tratar um pouco a respeito das medidas liminares que foram requeridas, algumas concedidas ou não, a competência dessas medidas liminares e etc. E a Lilian Regina Passini, que é chefe do Departamento Jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, também para falar um pouco a respeito da percepção do sindicato, seja ele patronal ou não, a respeito dessa lei, dos impactos que essa lei pode causar e também a respeito das medidas mitigadoras dos problemas decorrentes da desigualdade salarial que vão ser apurados aí a partir do relatório, né? Então, eu vou passar a palavra primeiro para Mariana Siqueira. Mariana é membro aqui do Madrona Fialho Advogados, também da equipe trabalhista, e ela vai tocar o evento. A gente vai tentar expor todos os motivos, todas as condições, todas as perguntas podem ser enviadas em tempo real pelo chat, e na medida do possível a gente vai respondendo no decorrer do evento, ou a gente deixa para o final aí para também não interromper a fala dos convidados, tá? Olá, pessoal, bom dia. Lilian, Luciano, Priscila, bom dia, obrigada pelo convite também de compor aqui o painel. A ideia hoje com vocês é tratar de forma ampla sobre todas as questões obrigacionais relacionadas à Lei de Igualdade Salarial. Então, trazendo aí uma linha do tempo e traçando os limites temporais que a lei trouxe, a gente tinha lá no início, de acordo com o decreto e as últimas disposições normativas relacionadas à Lei de Igualdade Salarial, até o dia 29 de fevereiro para o lançamento das obrigações e informações no portal Emprega Brasil. Relembrando que esse prazo foi prorrogado, então, até o dia 8 de março, para o lançamento dessas informações. E, de acordo com as informações também que foram divulgadas na live realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, esse relatório, então, que seria gerado pelo próprio governo, estaria disponível até o dia 15 de março. Fato é que no último dia 15, na sexta-feira, a gente não teve oficialmente o relatório divulgado, porém, foi disponibilizado um link que muitas empresas acabaram recebendo, onde era possível, através do CNPJ da companhia,
imputar essa numeração e aí gerar um pseudo-relatório que, pelo governo, pelas informações e a nota oficial do governo, não representam, de fato, o relatório oficial com as informações que foram lançadas tanto pelo portal Emprega Brasil quanto pelas informações que a gente tem pelo E-Social. E aí, qual foi as nossas impressões e quais foram as nossas discussões relacionadas tanto a esse pseudo-relatório, relatório que foi disponibilizado, e também de acordo com as últimas informações que a gente tem recebido via live, via Q&A que foi disponibilizado pelo governo. O relatório, então, que foi disponibilizado na sexta, é muito próximo das informações que seriam divulgadas pelo relatório oficial. A live do Ministério do Trabalho trouxe um modelo muito próximo daquele que foi divulgado. Algumas empresas conversaram com a gente que, de acordo com as informações que elas já tinham levantado, aquele panorama do pseudo-relatório simbolizavam ali numerações muito próximas do que seria refletido no relatório oficial. Então, a nossa impressão é que, possivelmente, esse relatório, que foi divulgado na sexta-feira, que algumas empresas conseguiram e outras não terem acesso, pode sim representar algo muito próximo. E ainda que próximo ou não, fato é que aquelas informações são as informações que a gente vai ter no relatório oficial. Então, a nossa sensibilidade em relação a essas informações que foram divulgadas é que, de fato, o material que a gente vai ter que trabalhar vão ser esses. Então, quais são as medidas, quais são os desafios que a gente vai ter em relação a essas informações que vão ser divulgadas, quais são os cuidados internos, os cuidados externos. Eu acho que mais do que a gente já discutiu na live passada, a gente consegue já ter um panorama interessante do que a gente pode fazer em relação a todas essas novas obrigações decorrentes da lei. Então, só lembrando, na sexta teve esse pseudo-relatório, o próprio Ministério do Trabalho lançou uma nota oficial dizendo que não vai ser mais no portal do Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho, o PDTE, que seria, então, divulgado o relatório, e sim, agora o governo traz um novo portal onde vai ser disponibilizado o relatório oficial. Eles trazem como data de disponibilização dia 21 de março, então, na quinta-feira, não temos ainda um horário específico, mas em tese vai ser divulgado o relatório oficial, e o portal vai ser pelo portal Emprega Brasil, que foi lá onde a gente fez o lançamento daquelas informações até o dia 8 de março. Lá vai ter uma aba onde vai ser possível realizar o download, e aí, como prazo final para a publicação do relatório, a gente tem até o dia 31 de março desse mês. Então, a gente vai ter aí 10 dias para trabalhar, tanto internamente e quanto medidas externas que possam ser tomadas para que a gente desenvolva aí do dia 21, que vai ser disponibilizado, até o dia 31, que é o prazo final para publicação, tanto para os empregados, então público interno, quanto para o público externo, através das redes sociais. Cuidados que eu acho que são importantes, né? A empresa interessada em fazer a publicação de um relatório interno ou até mesmo externo para o público, explicando ali as questões operacionais da companhia em relação a medidas que são tomadas internamente para a promoção de igualdade salarial, igualdade de gênero, programas, políticas e até mesmo explicações relacionadas às eventuais diferenças salariais que são permitidas por lei, de acordo com o artigo 461, podem e são interessantes de serem elaboradas e divulgadas, porém, de novo, existem alguns cuidados que a companhia tem que tomar em relação a aspectos concorrenciais. Então o CAD pode questionar eventualmente alguma disposição que seja lançada publicamente. Além disso, a gente também tem que ter o cuidado relacionado à questão dos dados que serão divulgados à luz da Lei de Proteção de Dados. Então, tem um cuidado redobrado, porque os mesmos receios que nós tínhamos com as informações que seriam publicadas no relatório de igualdade salarial também são relevantes em relação a eventuais relatórios paralelos.
Em relação às medidas judiciais, eu passo a palavra para o Luciano, para que ele possa trazer um overview de tudo que a gente já viu que foi distribuído, o que deu certo, o que não deu, o que vale a gente explorar, o que vale a pena esperar para ver que se de fato aparece. Então, Luciano, a palavra está contigo. Legal, Mariana. Obrigado aí, obrigado a todos pela presença, por nos ouvirem, obrigado aí pelo convite para compor aí que esse painel aqui, trazer algumas informações para vocês. E até nesse contexto, Mariana, disso que você acabou de falar, sabe, do que deu certo, do que talvez não esteja dando certo, talvez a gente possa começar pelo que talvez não dê certo, que é o seguinte: nós temos notícia da impetração por parte do Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário lá do Paraná, CIVEPAR, de um mandado de segurança coletivo. E por meio desse mandado de segurança eles tentaram obter uma liminar e eles esbarraram, lamentavelmente, aí no entendimento de acordo com o qual este mandado de segurança, essa impetração, estaria voltada contra a lei em tese, que é o enunciado lá 226 da súmula do nosso Supremo Tribunal Federal. Então, eu até tenho um entendimento pessoal no sentido de que esse mandado de segurança seria cabível, pelo fato de que não incidiria o obstáculo desse enunciado 226 da súmula por uma razão muito simples, que é a seguinte: não se está, de fato, a atacar com esse mandado de segurança uma lei em tese, mas sim os efeitos concretos dessa lei em tese. Olha, veja, todo mundo aqui sabe qual que é a consequência do não cumprimento da obrigação. Uma potencial autuação, decorrente da verificação por parte do fiscal do trabalho lá, de que a lei não está sendo cumprida. Então pode vir multa, então pode vir algum outro tipo de sanção, e de modo que é o nosso entendimento aqui, de certa forma, que talvez não tenha, com devido respeito aí à sua excelência lá que decidiu em sentido contrário, talvez não tenha andado da melhor forma. De todo modo, o fato é que a gente quer ajuizar medidas que produzam o efeito desejado. Então, se a gente está vendo que o mandado de segurança tem encontrado aqui e ali nos tribunais, pelo menos é exemplo desse aqui, do Sindicato Intermunicipal, uma resistência, existe um argumento desfavorável, que foi esse encontrado aí do enunciado 226 da súmula do Supremo Tribunal Federal, talvez convenha, talvez seja interessante não arriscar essa via. Talvez seja interessante uma via mais cautelosa, que é aquela utilizada, por exemplo, por parte aí da Drogaria Pacheco e da Drogaria São Paulo, e que, conforme bastante divulgado aí nos meios de comunicação, na mídia em geral, conseguiram liminares e se valeram de medidas outras que não o mandado de segurança, conforme fez lá o sindicato. Então, eles ajuizaram ações ordinárias e pediram tutela antecipada no âmbito destas medidas, dessas ações ordinárias. Então, o que quer dizer isso para o eventual público não jurídico aqui do nosso painel? Basicamente, é uma ação comum em que ele pede um remédio emergencial, alguma coisa para dizer o seguinte: olha, eu não posso esperar até que esta ação venha a ter o seu mérito julgado num dia futuro incerto aí, daqui a algum tempo. Não, eu preciso desse alívio agora, eu preciso ter a certeza de que eu não vou ter a obrigação de apresentar estes dados e que esta não apresentação por parte de mim, empresa, não acarretará sanção, não trará penalidade, não vai me colocar em nenhuma dificuldade. Então, como eu adiantei para vocês, foi exatamente isso que fizeram aí a Drogaria Pacheco e a Drogaria São Paulo e obtiveram liminares, no sentido de vê-las desobrigadas aí do dever de apresentação dessas informações. E, embora as decisões não tenham dito isto expressamente, disto necessariamente decorre que elas também deixaram de estar expostas às penalidades decorrentes desse dever legal. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Agora, um outro ponto. Vamos pensar nos argumentos que foram trazidos por estas liminares. Então, o que a gente pode tirar dali? Um primeiro argumento que surgiu lá na Drogaria Pacheco foi o seguinte: não haveria respaldo legal para essa exigência de disponibilização ao público em geral, até em rede social. Veja que, como vocês imaginam que saibam, a legislação regulamentadora, não a lei original, vai ao ponto de exigir que esses dados sejam disponibilizados ao público em geral, até inclusive em rede social. Vejam, este ponto foi havido lá pelo julgador que deferiu a liminar em favor da Drogaria Pacheco como
exorbitante da lei. Basicamente, o juiz disse o seguinte: olha, isso aqui não está na lei, não. Então, o poder regulamentador não vai poder ir além, a norma regulamentadora não poderá ir além da norma regulamentada, porque o poder regulamentador não se confunde com o poder legislador, evidentemente. Então, esse foi o primeiro argumento que surgiu lá na Drogaria Pacheco. E está correto, no nosso entender. Ou seja, essa exigência não está lá na lei. E mais do que isso, gente, esse é um ponto, tá? Isso é importante. É inútil isso. Vamos pensar aqui comigo. Qual que é o objetivo da lei? É assegurar a igualdade, como reflexo lá do princípio constitucional, do direito fundamental à isonomia, entre os empregados de uma mesma empresa que exerçam as mesmas funções. Mas o que essa divulgação ao público em geral, em uma rede social, vai trazer como proveito, vai trazer como vai aproximar a gente desse objetivo, ou seja, no que você colocar esses dados sensíveis, como a gente sabe, em rede social, vai fazer com que a igualdade entre nas remunerações no âmbito de uma mesma empresa seja fortalecida, seja reforçada. Não nos parece que exista aí uma vantagem, ou seja, esse ato normativo, e assim disse com outras palavras a liminar lá da Drogaria Pacheco, é, de certa forma, inútil nesse particular específico. Ou seja, o que constou materialmente do ato normativo, ou seja, divulga lá na rede social, não se presta à consecução do fim imaginado, que é promover a igualdade salarial, a equiparação no âmbito de uma mesma empresa. Então, as leis devem ser interpretadas de maneira que se lhes dê concretude, que se lhes dê otimização. Quando você vê uma lei que, neste particular específico, é inútil, é natural que venham medidas judiciais como esta da Drogaria Pacheco e que essas medidas tenham êxito na obtenção de liminares que desobriguem a companhia à divulgação aí desses dados sensíveis. Um terceiro ponto, e o último que constou lá da Drogaria Pacheco, foi o seguinte: como se nada disso bastasse, ou seja, como se não houvesse respaldo legal, como se nesse particular a lei fosse inútil, a lei ainda viola a Lei Geral de Proteção de Dados. E viola a Lei Geral de Proteção de Dados num ponto importante, gente, que é o seguinte: veja, a lei estabelece um dever de anonimização dos dados. Ou seja, a divulgação, se e quando ocorrer, deve ocorrer, mas de forma que os dados sejam anonimizados, de maneira tal que não seja possível reverter este processo de anonimização e identificar, por exemplo, os sujeitos de direito a que se referem os dados divulgados. Ora, em algumas hipóteses, e aparentemente isso passou despercebido pelo poder regulamentador, ou não lhe foi dada a devida importância, em algumas hipóteses, essa anonimização pode ser revertida. Vamos imaginar, por exemplo, uma empresa que tenha só uma diretora jurídica. Ora, quando esse dado vier a ser divulgado, por mais que ele seja pretensamente anônimo, inclusive em redes sociais para todos os particulares, nesse meu exemplo, que inclusive surgiu na própria decisão de que aqui estamos a tratar, nesse nosso exemplo, vai ser possível descobrir quem é a pessoa a que se refere o dado e vamos descobrir quanto ela ganha. Então, basicamente, a gente vai ter um problema, a lei não só deixa de resolver o problema neste particular, mas cria um outro problema, que é o problema de violação da Lei Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, por mais uma razão, nos parece que andou aí corretamente o juiz que deferiu a liminar em favor da Drogaria Pacheco. Já no caso da Drogaria São Paulo, o argumento foi um pouco outro. O juiz se contentou com dizer que os atos regulamentadores não podem ir além dos atos regulamentados, o que é bastante óbvio, no seguinte sentido. Veja, sai uma lei. Se essa lei for regulamentada, regulamentar é explicitar, é detalhar, é esmiuçar, mas não pode implicar legislar. Como eu disse há pouco, ao tratar da Drogaria Pacheco, o poder legislador não se confunde com o poder regulamentador. O poder regulamentador não pode ir além do poder legislador. Você não pode, sob pretexto de regulamentar uma norma, criar uma nova obrigação não prevista nesta norma original. Então, este foi o argumento
de que se valeu lá o juiz da Drogaria São Paulo para dar esta liminar. E uma liminar que foi dada contra a União. Então, se alguns dos presentes estiver pensando assim, mas contra quem eu entro? Naturalmente, a contraparte natural num caso como esse nos parece de fato ser a União, ou, para aqueles que pretendem a via mais, talvez, digamos, arrojada da impetração do mandado de segurança, uma autoridade coatora que lhe faça às vezes, ou seja, que tem status assemelhado, ou seja, no que se refere à União. Então, a medida judicial, em princípio, teria como destinatário a União, como inclusive foi o caso nas duas medidas ajuizadas tanto pela Drogaria Pacheco quanto pela Drogaria São Paulo. Quem pode entrar são as pessoas, as empresas, naturalmente, que podem estar afetadas, que estão afetadas por esta lei, ou seja, que preenchem os requisitos que a lei estabelece como de obrigatória divulgação, e não somente elas, ou seja, de novo, na hipótese de algum interessado resolver impetrar o mandado de segurança, esse mandado de segurança vai ser impetrado lá nas hipóteses legais, ou seja, o artigo 5º da Constituição Federal estabelece lá que a impetração coletiva do mandado de segurança pode ser feita por sindicatos, como foi o caso lá das indústrias de vestuário, e por associações também. E, por fim, gente, dá para pensar, inclusive, em outros argumentos, fora aqueles explorados pelas duas liminares a que nós há pouco nos referimos. Por exemplo, dá para a gente pensar, por exemplo, numa colisão de direitos fundamentais. Ora, o legislador positivou essa lei com um objetivo muito claro: concretizar o direito fundamental à isonomia, que está lá no artigo 5º, ou seja, evitar que pessoas que ocupem o mesmo cargo, que exerçam no âmbito de uma determinada empresa a mesma função, tenham remunerações diferentes, sem que exista uma justificativa para esta diferenciação. Veja, isto é um direito fundamental, mas há outros de tão ou maior importância, pessoal. Há exemplo do direito à proteção de dados pessoais, há exemplo do direito à intimidade, que, tal como o direito à isonomia, também tem status constitucional e não merecem menor proteção. Então, esse é um argumento também que eventualmente pode vir a ser utilizado por quem quer que imagine poder se valer aí de uma medida como as da Drogaria São Paulo e a da Drogaria Pacheco. E fora isso, tem também uma questão concorrencial. Como o meu sócio Luiz Nagali tratou na nossa série, no nosso episódio anterior dessa minissérie, veja, existem informações aqui nesta divulgação que são concorrencialmente sensíveis. Se você coloca para o mercado inteiro saber, num determinado segmento, vamos imaginar uma área de saúde, ou construção civil, ou qualquer outra área, quando ganham as pessoas numa determinada função, isso pode gerar ou facilitar uma coordenação entre agentes do mercado, entre concorrentes, que pode, no fim, produzir, inclusive, um efeito anticoncorrencial. Quer dizer, veja que situação, de certa forma, até insólita. A lei, neste particular, nem melhora a situação, porque não traz mais igualdade, e ainda piora, porque pode trazer um efeito anticoncorrencial. Quer dizer, em grandes linhas, gente, até para não ser indelicado com meus outros colegas aqui, tomar-lhes o tempo aí de fala, é o que a gente imaginou que pode ser dito e o que tem sido dito em termos de argumentação jurídica para a obtenção dessas liminares. Luciano, achei super rica as suas ponderações e eu concordo contigo que as empresas elas podem e devem exercer um papel importante de transformação social. Então, com esse viés, eu acho que sim, de fato, as empresas têm o dever e a responsabilidade de fomentar a igualdade salarial, porém, a legislação não traz segurança jurídica para as próprias empresas e imputar responsabilidades, como foi imputada pela lei, pode trazer consequências severas, inclusive, assim, na questão reputacional
e de outro lado, também não trazer uma efetividade em relação à questão da isonomia salarial. Então, eu acho que realmente esses aspectos, apesar da lei, né, e aí até foi uma das ponderações de grande parte das empresas que a gente tem conversado, até para propor uma ação para não publicar o relatório, é algo que tem sido muito discutido, né? Então, vale a pena? Como que o mercado, como que os próprios empregados vão interpretar a não publicação ou não interesse em publicar essas informações, né? Como que o mercado vai ver, poxa, essa empresa não se preocupa, então, com a questão da igualdade? Muito pelo contrário, né? A própria CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e a Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços e Turismo, ingressou na semana passada, na terça-feira passada, no dia 12, com uma ADI, buscando trazer a questão da inconstitucionalidade, não da lei em geral, mas da forma dispositiva de como foram tratados alguns temas dentro da Lei de Igualdade Salarial. E eu acho que assim, o grande racional que foi utilizado nessa ação proposta é, de fato, trazer aí um pouco mais de segurança jurídica para as empresas, no sentido de que existem situações que a própria legislação garante uma diferença salarial, e nesse cenário não há ilegalidades por conta da especificidade técnica, por conta do tempo de casa, e é permitido por lei, e tem um racional por trás dessas diferenças que hoje são válidas, e a lei não trouxe uma disposição normativa clara que pudesse trazer uma segurança jurídica e, de fato, fomentar uma igualdade salarial, porque realmente essa forma como vai vir o relatório, que é, como foi dito no webinar passado, por grandes grupos de CBO, não vai refletir a realidade dentro da companhia. De toda forma, quando sair o relatório, as empresas vão ter que prestar esclarecimentos para o Ministério do Trabalho, através dos auditores fiscais, e aí entra uma segunda parte, que é a parte do sindicato. E aí, como que o sindicato vai atuar junto com as empresas na elaboração desses planos de mitigação, caso a empresa, de fato, tenha problemas com a questão de igualdade salarial. Lilian, você pode trazer um pouco para a gente o panorama de como o sindicato tem tratado esse tema, como que é a visão, como que está a expectativa de vocês em relação a esse tema? Bom dia a todos, bom dia Priscila, Mariana, Luciano e a todos os presentes. É uma alegria estar aqui. Parabenizo Madrona por essa iniciativa de tratar de uma norma de tanta relevância para atingir aí a igualdade na nossa sociedade. Então, como a Mariana colocou, minha participação aqui hoje é para dizer o que vai acontecer com as empresas que não se servirem de medidas judiciais para afastar a implementação da norma, né? A gente tem aqui no decreto 11.795 que o Ministério do Trabalho vai notificar as empresas para que dentro de 90 dias elas façam um plano de mitigação de desigualdade salarial e critérios remuneratórios entre mulheres e homens. E como que é a elaboração desse plano? Essa mesma norma ela traz que é obrigatória a participação do sindicato, pela expertise que ele tem com relação a isso, por saber as particularidades daquela categoria que ele representa, mas que é o sindicato que vai participar desde que isso esteja previsto em norma coletiva. Senão, essa função pode ser desenvolvida por aquele comitê, o que foi trazido, né, pela reforma trabalhista, que nos dois casos aqui a norma fala preferencialmente, né? Fazer ou pela comissão de trabalhadores, se não tiver a previsão na norma coletiva, ou pelo sindicato, que é o caminho mais indicado. Mas qual que é o ponto aqui que a gente quer ressaltar? Como precisa vir essa necessidade em norma coletiva, convenção ou acordo coletivo, eu já soube aqui da Secretaria da Força Sindical, do sindicato que eu represento, para o qual eu advogo, ele é filiado à Força Sindical, e eu já soube aqui por parte da Secretaria das Mulheres, a auxiliadora, que ela vai direcionar um pedido para que a Força
faça uma orientação para todos os sindicatos para que coloquem em pautas de reivindicação o pedido de negociar a questão da implementação, da elaboração desses planos de ação. Então, é bastante provável que as empresas passem a receber, em breve, aí, pautas para abrir o canal de negociação e regular isso, até porque, como eu disse, como eu quero ressaltar aqui, a importância do sindicato para dar os melhores caminhos para a elaboração desse plano, né? Porque esse plano ele vai ter que estabelecer quais as medidas, as metas, os prazos para a implementação dessas medidas e criar programas para os quais o sindicato é muito bem habilitado, né? Que é capacitação dos gestores, da liderança, dos empregados a respeito do tema da igualdade, a promoção da diversidade e da inclusão no ambiente de trabalho e a capacitação e formação para as mulheres também poderem ingressar no mercado de trabalho. Então, desse modo, o sindicato, como eu disse, tem a máxima expertise para ajudar as empresas a elaborarem esses planos. Eu queria participar vocês também, que eu soube notícia aqui bem quente que a auxiliadora me passou. Ela disse que se não sair no dia 21, como a 21, né, que você falou, Mariana, 21 agora quinta-feira, é possível que os relatórios sejam lançados no dia 25, porque no dia 25 vai acontecer lá em Brasília um evento para um lançamento da Cartilha da Igualdade, um evento que vai ser promovido pelo Ministério das Mulheres. E então pode ser que para unir aí, fazer um grande ato de divulgação e tudo mais, aconteça a publicização dos relatórios no dia 25, se não for agora no dia 21. Até porque eles também precisam respeitar o que está na própria norma, que é de divulgar esses relatórios sempre nos meses de março e nos meses de setembro. Mas com relação aqui também o que a Mariana colocou, que é sobre a ADI da CNI e CNT, queria participar vocês de que ontem as 6 principais centrais elas divulgaram aqui uma nota. É uma nota aqui que foi divulgada pela Força Sindical, CUT, UGT, CTB, Nova Central e a CSB, falando que esperam que essa medida seja retirada por esses 2 órgãos, porque é fruto de uma demanda histórica que não é só de feministas, é um interesse de todos, e até ressaltam que dados econômicos de pesquisa do Banco Mundial demonstram que estimular a participação, estimular a igualdade vai gerar crescimento econômico. Então, ainda que a gente não tenha visto nenhuma medida processual efetiva com relação a essa ADI, porque é possível que as confederações ingressem também como amicus curiae, a gente já tem essa nota técnica que foi expedida ontem pelas centrais. E, para finalizar, eu queria participar vocês também de um procedimento promocional que eu aqui, como sindicato, recebi recentemente do Ministério Público do Trabalho, questionando aqui, até vou pegar o texto para falar direitinho para vocês, questionando aqui o sindicato, eu acredito que vários tenham recebido, se nós possuímos na nossa estrutura coletivos, secretarias, comitês ou congêneres com focos subjetivos diversos, que tenham por objetivo a criação de acordos e convenções que promovam melhores condições de trabalho. Aí fala, especialmente com relação a mulheres, gestantes, lactantes, pessoas negras, pessoas com deficiência. Dizer também que se tiver medidas, indicação de boas práticas para levar isso ao Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. A gente percebe, então, também que o Ministério Público do Trabalho está começando uma movimentação para ver de que maneira que os sindicatos já estão se mobilizando para atuar da melhor forma possível na maneira de auxiliar as empresas na elaboração desses planos de ação que vão ter aí 90 dias para serem finalizados e demonstrados aí para o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, essas são as novidades que eu tenho aqui da parte da visão aqui do direito coletivo, dos sindicatos. Eu acho que é um momento que, mais do que nunca, a gente precisa, as empresas precisam se favorecer da expertise dos sindicatos para elaborar os seus planos, até porque
chegando para a autoridade que teve a participação do sindicato, eu acredito que a autoridade já vai ver de uma maneira diferente, né? De uma maneira mais, vendo que teve aí o diálogo social, que é tão necessário para a boa construção das relações trabalhistas, das relações, não só de emprego, as relações trabalhistas em geral. Então, são essas minhas colocações. Vou devolver a palavra para a Mariana. Obrigada. Obrigada, Lilian. Super importante, eu acho que de fato, foi como eu havia mencionado, é importante que as empresas tenham esse olhar voltado para a igualdade salarial e que a lei, a gente enxergue com bons olhos a intenção do legislador, mas também existindo a possibilidade de que a depender das informações que venham pelo relatório, de fato, a gente possa apresentar medidas judiciais para que ele não seja publicado, ou a gente faça um trabalho paralelo para que tenha aí explicações relacionadas a eventuais divergências salariais, e que, se de fato tenham diferenças salariais, que a gente possa trabalhar isso internamente. A gente tem conversado muito, e aí a Priscila também pode até dividir com a gente as nossas conversas com as empresas em relação até a revisões de práticas internas que a lei acabou trazendo. Então, a questão de revisão de CBOs, a revisão de planos de cargos e salários. Indiretamente, a gente acabou tendo que voltar, olhar para dentro de casa e ver quais são os pontos de melhoria, o que a gente pode, de fato, trazer como mudança interna. Então, desde a prática de instituir um plano de cargos e salários, revisitar a classificação dos CBOs, de fato verificar se tem alguma incongruência. Então, também para o próximo relatório, como que a gente pode fazer uma análise melhor dessas informações, lançar. Muito possivelmente, esse relatório também seja publicado num formato, e daqui 6 meses a gente já tem um novo formato de relatório. Eu acho que é muito dinâmico também. Então, apesar de a gente ter problemas sérios relacionados à questão reputacional, à gestão interna dessas informações, eu acho que vale a gente também ver com bons olhos o que a gente pode pensar diferente dentro das corporações. Vou abrir aqui. Se você me permite também, Sem Mariana, dúvida, Mariana, acho que... eu posso Desculpa, só Lili. fazer uma observação? Imagina, desculpa, eu que queria só complementar um ponto importante do que a Mariana falou. Essa questão também que vocês trataram bastante no último webinar, da possibilidade de fazer relatório complementar, na hipótese de ter essa diferença salarial específica por uma razão objetiva. Então, o relatório complementar, divulgar um relatório complementar, vai evitar o dano reputacional para a empresa. E colocar nesse relatório, e isso está validado pelo sindicato também, eu acho que vai ser visto com bons olhos pela sociedade. Então, queria trazer essa questão do relatório complementar como uma medida bem salutar, bastante salutar, para as empresas que enfrentam essas diferenças salariais, mas, como eu disse, por um motivo objetivo, com uma razão de ser, né? Obrigada, desculpa, fica lá. Imagina, sem dúvida, a gente tem discutido com muitos empregadores a necessidade mesmo de fazer esse relatório complementar interno, né, que é como a gente tá chamando, explicativo do relatório oficial do Ministério do Trabalho. Muitas empresas já estão se preocupando, inclusive, em fazer um preliminar até antes da divulgação, e algumas estão, de fato, aguardando aí como vai sair o relatório oficial para poder fazer um relatório paralelo e apresentar em conjunto. Outro tópico muito relevante que a gente também tem tratado, além desses pontos muito bem observados pela Mariana, de reclassificar as CBOs, olhar para dentro de casa a classificação das CBOs e dos planos de cargos e salários, a questão de capacitação também, né? Programas de capacitação para que, de fato, haja um pouco mais de igualdade dentro das corporações, e até mesmo a alteração de alguns planos
de benefícios, né? A gente já teve aí um movimento de muitas empresas adotando a extensão da licença maternidade de 4 para 6 meses, até em razão do benefício fiscal que isso ocasiona, mas muitas empresas nos últimos anos têm se preocupado também com a extensão da licença paternidade nesse mesmo sentido, né? E assim, aí é uma opinião muito particular da Priscila Carbone. Eu acredito que enquanto houver diferença entre a licença maternidade e a licença paternidade, a gente não vai ter igualdade no mercado de trabalho, né? Até porque, na minha visão, mais uma vez, minha opinião particular a respeito disso. Você só dá a obrigatoriedade ou você só imputa a responsabilidade ao homem nos cuidados com os filhos se você de fato fizer esse equilíbrio. Enquanto a licença paternidade for de 5 dias, 15 dias, 20 dias, enquanto a da mulher é de meses, obviamente que a gente tem uma questão da mulher passar pela cirurgia do parto, né? Da cesárea, etc. Obviamente que tem essa questão mais sensível, mas na minha visão, enquanto não houver o equilíbrio efetivo da obrigação e do afastamento, o mercado de trabalho vai continuar enxergando homens e mulheres de forma diferente, né? Então, super obrigada aqui por todas as falas, acho que foi como eu disse no começo da nossa conversa, a gente marcou essa segunda parte da minissérie para que a gente tivesse um pouco mais de argumento com a disponibilização dos relatórios. Não aconteceu, mas acho que mesmo assim a gente teve boas discussões aqui. Nós estamos abertos a perguntas, aparentemente nenhuma apareceu aqui no chat. Não sei se alguém vai querer falar abrindo o microfone, fiquem à vontade também para isso. A gente espera mais uns minutinhos antes de terminar aqui o nosso evento. Acho que não tem nada. No primeiro evento, as perguntas estavam Foi. assim, enlouquecedoras. A gente mal conseguia responder todas. Mas isso é um bom sinal, sinal de que a gente conseguiu responder todas no começo, na primeira parte. Ô, Pri, aproveitando enquanto o pessoal aí se habilita ou não, queria lembrar a questão da capacitação, como você bem colocou, ela é importante para que as mulheres também consigam galgar a expertise para estarem em pé de igualdade, embora a gente saiba que muitas vezes mulheres com mais títulos, a gente sabe que muitas vezes não ganham tanto quanto homens. Há mulheres que não estão nessa condição e não ganham o mesmo valor, o mesmo salário que muitos homens. Então, a capacitação, ela vem aí também né, para a questão de permitir o ingresso, né, também de mulheres em cargos mais elevados. É por isso a importância do plano, das metas, né, para que aconteça, para que se propicie melhor preparo também para mulheres que eventualmente ainda não têm esse preparo para atuarem aí em outros cargos e alcançarem aí a igualdade, enfim. É Sem outra dúvida. oposição, né? É isso que eu quero dizer. Sem dúvida. Inclusive, diferente também, um pouco além do que foi determinado na própria lei, mas que a gente viu no modelo do relatório disponibilizado na live do Ministério do Trabalho e Emprego e nesses relatórios extraoficiais que a gente teve acesso aí na última sexta-feira, a questão da diferença do apontamento ali de diferença entre mulheres negras e mulheres brancas, né? Que a gente pouco falou a respeito disso, até porque não era a disponibilização da lei originalmente, mas a gente viu que isso foi objeto do modelo de relatório No apresentado. questionário, né, Pri? No questionário Exato. tinha No perguntinha disso. questionário e nos relatórios extraoficiais que saíram na sexta-feira tem essa menção, né? Essa diferença entre mulheres negras e mulheres brancas. E nesse quesito especificamente, a questão da capacitação é, de fato, o diferenciador, né? A gente sabe que lei de cotas é sempre uma discussão,
né? Há quem seja contra, há quem seja a favor, há quem seja a favor com algumas ressalvas, mas ela tem a sua validade, tem a sua importância, e a questão da qualificação para esse tipo de. Porque é nítido, nesses relatórios que a gente teve acesso, ainda que de forma aí extraoficial, fica muito nítida a diferença entre homens e mulheres, mas especialmente a diferença entre mulheres negras e mulheres brancas, né? Bom, é isso, gente. Não tivemos maiores perguntas. Queria agradecer mais uma vez aqui a Mariana, ah, a Lilian e ao Luciano e a todos os presentes. A gente está super à disposição para esclarecimento de dúvidas, para auxílio nessa questão tanto do relatório interno prévio ou pós apresentação do relatório oficial do Ministério do Trabalho, assim como na interação e na integração com os sindicatos para que de fato haja esse alinhamento e essa posição. Acho muito importante essa fala da Lília, que qualquer relatório interno que seja apresentado, esse relatório paralelo, que ele conte também com a participação do sindicato. Acho que isso vai dar, além de dar mais efetividade mesmo às medidas, dá muito mais moral e peso para um relatório interno que a empresa vai querer disponibilizar a respeito das explicações mais detalhadas, né? Acho que é isso, pessoal. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigada, também agradeço a oportunidade, me coloco à disposição, no que eu puder ajudar, no que eu puder auxiliar, aqui também por parte da Central da Força Sindical, contem com a gente, mais do que nunca é um momento de aproximação entre empresas e sindicatos para fazer valer uma lei que é tão importante para toda a sociedade, né? Não é um interesse só das mulheres, mas de todos. Então, agradeço o convite, Priscila, Mariana, Luciano, foi um prazer estar aqui com vocês, desejo aí um ótimo dia para todos. Até a próxima. O prazer foi nosso, Lilian. E agradeço também a todos os presentes, agradeço a organização, a Priscila, a Mariana, foi ótimo. Obrigada, pessoal.